sétimos anos? Agora eu vou explicar para vocês, então, as atividades 2, 3, 4 e 5 aí da apostila, tá? São situações, problemas que nós vamos trabalhar aí, né, com a adição e a subtração de frações de denominadores diferentes. Então, primeiro, o probleminha 2, ele diz o seguinte: 3 amigos compraram um pacote de doces com 24 unidades. Marlos pegou 1/4 dos doces, Juan pegou 1/3 e Patrick pegou o que sobrou. Que fração dos doces que Patrick pegou? Quantas unidades cada um pegou? Quem ficou com mais doces? Justifique tudo com cálculos. Muito bem. Todas as 3 respostas aí serão justificadas com cálculos, que são as operações. Então, observem que o Marlos pegou 1/4, o Juan pegou 1/3. A fração aqui de Patrick, nós não sabemos. Você vai achar como? Veja só, os 24 docinhos aí representam 1 inteiro. Então, aí você vai calcular exatamente 1 menos 1/4 menos 1/3, que são as partes que o Marlos e o Juan pegaram. São frações de denominadores diferentes. Debaixo desse 1 inteiro, você coloca o denominador 1. E aí você tira o MMC, certo? Para você calcular essa operação aqui. Bom, calculando essa operação, você vai encontrar aí a fração que Patrick pegou de doces. É a primeira pergunta. Quantas unidades cada um pegou? Aí você pode calcular separadamente. 1/4 é a 4ª parte. Então, 1/4 de 24 dá para você até fazer mentalmente. 1/3 é a 3ª parte. Dá para você fazer até mentalmente, né? Porque aqui é 24 divididos por 4, 24 divididos por 3. Aí você tem a quantidade de Marlos, a quantidade de Juan e o Patrick. Vai ser a fração que você encontrou aí, né, na primeira pergunta, de 24. Você acha a quantidade de Patrick, certo? Depois vem a outra pergunta. Quem ficou com mais doces? Aí é só você observar a quantidade que cada um deles pegou e dar a resposta. Entendido? Agora, vamos para o terceiro problema. O terceiro problema, nós temos aí a figura de 3 recipientes, 1, 2 e 3. E ele diz que o líquido contido nos recipientes 1 e 2 será totalmente despejado no recipiente 3. Escreva a letra que corresponde ao nível que o líquido atingirá no recipiente 3 após ser totalmente despejado. Pessoal, não é para marcar só a resposta. Temos que ter o desenvolvimento. Muito bem. Aí no primeiro recipiente, você vai representar a fração que ele possui de líquido. Ou seja, o denominador, você vai contar em quantas partes esse recipiente está dividido. Já vou te ajudar. Ele está dividido em 6 partes, certo? Dessas 6 partes aí, você usou 2. Então, você tem 2/6 de líquido no recipiente 1. Esses 2/6 você simplifica por 2. Então, vamos encontrar a fração irredutível 1/3, certo? Então, significa que nesse recipiente 1, eu tenho 1/3 de líquido. No recipiente 2, você observa que ele está dividido em partes maior.
Então, o denominador é o 3. E quantas partes aí possui de líquido? Uma parte. Então, o recipiente 2, ele também possui 1/3 de líquido. Tanto o recipiente 1 quanto o recipiente 2. Agora, você vai somar a quantidade do recipiente 1 com o recipiente 2. Então, essa quantidade aí representa 2/3, tá? E aí, vamos verificar em quantas partes o recipiente 3 está dividido. Ele está dividido em 9 partes, certo? Vamos verificar dessas 9 partes aí, quantas partes nós vamos usar despejando os líquidos do recipiente 1 e do recipiente 2. Basta você calcular 2/3 de 9. Quando nós queremos calcular a parte do inteiro, você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Aí você, então, onde eu coloquei o ponto de interrogação, é a quantidade que você vai achar. Mediante essa quantidade, você vai marcar aí no recipiente 3, né, até onde o líquido vai ocupar, ok? Circulem aí a letra do recipiente 3. Agora vamos passar para a explicação do problema 4. O problema 4, ele diz o seguinte: Iago, Jean e Ruth foram a uma pizzaria e cada um comeu as seguintes frações das pizzas. O Iago comeu a metade da pizza, o Jean comeu 3/4 da pizza e a Ruth comeu 1/4 da pizza, a quarta parte. Muito bem, ele diz no enunciado que cada pizza é partida em 8 fatias iguais. Então, depois que você calcular aí a metade de 8, 3/4 de 8 e a quarta parte de 8, você vai somar o que eles comeram. Depois que você somar o que eles comeram, você vai marcar aí a opção correta. Lembrando aí, gente, esse aqui podemos fazer de cabeça, né? Se a pizza tem 8 pedaços, a metade, quantos pedaços são? Então, você aí, né, vai calcular representando a quantidade de pedaços. O Jean comeu 3/4 de 8 pedaços. Então, você divide por 4, multiplica por 3. Você tem a quantidade de pedaços do Jean. E a Ruth comeu a quarta parte. Então, são 8 pedaços, você divide por 4. Depois, você tem a quantidade de pedaços que cada um comeu. Depois, é só você somar aí as 3 quantidades, né, para verificar quantos pedaços eles comeram. Se foi necessário uma pizza só ou mais de uma pizza. Marque a opção correta. E o quinto probleminha e o último, né, fala de uma receita aí de Miriam em que ela vai trabalhar, né, com chocolate. Então, para ela fazer aí alguns bombons, ela vai usar 3/5 de 1 quilo de chocolate. O bolo, ela vai usar 8/9 de 1 quilo. Os pirulitos, ela vai usar 5/3 de 1 quilo. E aí, pergunta, sabendo que ela comprará as barras de 1 quilograma de chocolate e que não deve faltar chocolate para nenhuma receita, responda: qual a fração que representa o total de chocolate que ela precisa? Então, você vai pegar aqui as 3 frações, 3/5 mais 8/9 e mais 5/3, vai tirar o MMC, né? E vamos então verificar aí qual é a fração que representa, né, para o uso dessas 3 receitas. Então, tirando o MMC de 5, de 9 e de 3, depois que você tirar o MMC, você divide por 5, multiplica por 3.
divide por 9, multiplica por 8. Divide por 3, multiplica por 5. Aí você tem exatamente a fração correspondente, que é a resposta da letra A. Depois, na letra B, quantas barras de chocolate, no mínimo, ela precisa comprar? Você vai pegar a fração que você encontrou aí na letra A e você vai transformar essa fração em um número misto. Como assim? É só você dividir o numerador pelo denominador. O quociente é a parte inteira, o resto é o numerador e o denominador você repete. Por esse número misto, né? Você vai verificar quantas barras ela precisou comprar no mínimo. Uma outra maneira também é você dividir o numerador pelo denominador, você vai encontrar exatamente o número decimal. Através desse número decimal, basta você ter aí 2 casas decimais, você sabe quantas barras ela precisou comprar. Ok, gente? Então, tá bem fácil aí, né? Os probleminhas após a explicação e vocês viram a utilização aí, né, das operações com frações, adição e subtração de frações de denominadores diferentes, que é o que nós vamos trabalhar aí, ok?